Vamos começar o programa falando de um assunto importantíssimo, um assunto sério, e quem está passando por isso tem que manter a calma. É o primeiro, eu diria que é o primeiro ponto, porque o estresse é um dos fatores que causa a queda de cabelo. Convidamos hoje a dermatologista, mais uma vez, a doutora Carla Bertolotto, mais uma vez. Bem-vinda. Adoro tê-la aqui. Desculpa, é Bortolotto. 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 Linda ela, né? As Obrigada, estavam Carol. comentando na maquiagem. Nossa, como essa doutora é bonita. Ai, obrigada. Você sempre gentil. Não, você sempre impecável. E eu sei que você cuida muito de perto desse assunto da queda de cabelo. É algo que faz parte do seu trabalho, assim, intensamente. Por isso a gente foi até o consultório da doutora para trazer algumas imagens para a gente entender. Diretor, vamos começar com elas, então? Então, antes da gente começar com as causas, vamos assistir um VTzinho que a gente preparou lá no seu consultório? Vamos. Vamos lá, olha lá. O dermatoscópio ele é uma técnica que nos auxilia muito em vários diagnósticos, tanto em diagnósticos de exames de pintas pelo corpo ou em avaliações de couro cabeludo. Nos auxilia também para a gente poder determinar característica para diferenciar os tipos de queda de cabelo. Essas quedas elas podem ser quedas cicatriciais ou não cicatriciais. Ou seja, as cicatriciais são aquelas quedas de cabelo onde eu vou ter a perda total dos fios e é muito difícil voltar a crescer novamente. O que é a minoria, que bom, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de queda de cabelo cicatricial, o tratamento fica muito difícil. Porém, a queda de cabelo não cicatricial, que é a mais comum e a mais realizada em consultórios dermatológicos, ela é muito auxiliada por esse aparelho que é um videodermatoscópio, que a gente consegue examinar as imagens bem ampliadas e definir qual o tipo de diagnóstico que o paciente apresenta. Além disso, ele também pode acompanhar o tratamento dele e a evolução, avaliando uma boa resposta no tratamento, com um crescimento de novos fios. Muito interessante. Então, para a gente diagnosticar e saber se existe mesmo a queda, precisa desse aparelho, né, doutora? Existem várias maneiras de diagnósticos para a queda de cabelo. O principal é a clínica, é a conversa com o paciente, é descobrir a história, quanto tempo existe essa queda. O exame físico eu diria, Carol, mais de 90% do nosso diagnóstico. Aí a gente tem várias maneiras de auxiliar-nos no diagnóstico. Uma delas é o dermatoscópio. Ele pode ser um dermatoscópio que só o médico consegue visualizar, ou um dermatoscópio digital, como a gente apresentou. Que fica uma tela grande e o paciente consegue entender o processo da queda de cabelo. Então é isso que é interessante, porque a gente normalmente faz esse dermatoscópio antes do tratamento, durante e após o tratamento. Então o paciente consegue quantificar o quanto isso teve uma resposta bacana. Olha, porque depois do tratamento você volta com o mesmo aparelho e a pessoa começa a ver ali que aquele espaço que antes estava lisinho está sendo preenchido com um novo cabelo. Isso, além disso a gente consegue, nesse software que é um dermatoscópio digital, a gente consegue fazer fotos antes. E depois também do tratamento. E é possível quantificar fios, a qualidade desse fio, olha que legal, avaliar o couro cabeludo. Então é mais uma ferramenta. Então se a gente tiver dúvidas no diagnóstico clínico, a gente pode utilizar dermatoscópio, a biópsia também, que é retirar um pedacinho do couro cabeludo. E com a análise de um patologista, ele ajudar a gente a descobrir se é uma queda de cabelo genética, como a gente vai falar daqui a pouco. Entendi. Vai depender, então, porque... Vai. Algumas, a gente tem doenças específicas envolvendo queda de cabelo, que nós vamos falar de todos. Então, vamos colocar na tela nosso primeiro PowerPoint, diria assim, porque vamos falar um pouquinho das causas. Eu acho que quando a pessoa percebe que está tendo uma queda de cabelo, que foi o que aconteceu comigo, eu tive em 2010, é um negócio tão complicado, porque daí no dia seguinte você fala, não, no dia seguinte vai estar tudo normal. Continua. Aí no outro, aí o negócio não para mais. Você fala assim, gente, peraí, então estou perdendo o cabelo. Aí você começa a sentir que está diminuindo aquele volume. E você fala, onde é que isso vai parar? Porque você não sabe onde é que começou. Então, doutora, quando não é uma doença já específica, a gente pode dizer que essas são as principais causas? Sim, é legal a gente definir
em grupos de quedas de cabelo. Tá. Existem as quedas de cabelo, como a gente vai falar depois, mas existem também as quedas de cabelo cicatriciais e as não cicatriciais. Tá. As não cicatriciais são normalmente as mais comuns. A queda de cabelo, como a gente falou. Vamos colocar de novo, então. Alteração hormonal. Isso, alteração hormonal. Tá. O estresse. A anemia, como a gente citou, como a gente estava mostrando na tela. E são quedas de cabelo que o tratamento precoce e a descoberta precoce vai fazer com que eu resolva esse problema. Entendi. Então, o paciente vai tratar e não vai ter um problema futuro de deixar uma área sem cabelo, ou seja, chamada atrófica, que fica sem folículos. Entendi. Então, assim, a alteração hormonal, a gente pode, e é muito comum. Mais de 90% dos homens são alterados por queda de cabelo por alteração hormonal. E as mulheres também? E as mulheres também. Olha. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida, desde a fase hormonal ativa. Então, a mulher ou o homem entrou na fase da adolescente, estímulo hormonal, ele pode começar a apresentar alguma queda, alguma presença de alguns sintomas de queda de cabelo. E dosando o sangue, a gente consegue descobrir se é uma alteração hormonal. Primeiro pelo exame clínico. Existem alguns sinais, como a gente vai mostrar daqui a pouco, na dermatoscopia, que nos facilita descobrir se é hormonal. Entendi. O exame ajuda, existe a dosagem da testosterona, existe a dosagem de hormônios que vão nos levar para uma alteração adrenal, para uma alteração se é ovariana, definido na mulher. Quem tem ovários policísticos pode aumentar. Isso é muito comum. Uma das síndromes dos ovários policísticos, um dos sinais é a queda de cabelo. Então, a mulher também está disponível, a gente consegue, através da análise pelo exame de sangue, descobrir. Então, assim, para criar um caminho, seria o quê? Percebeu a queda de cabelo? Como que a gente percebe essa queda de cabelo? Como é que a gente percebe? A gente não se liga, né, que tá caindo ali. Que tem, pois é, normalmente, uma das causas de queda de cabelo, que a gente vai falar da hereditariedade, que é a alopecia androgenética, a pessoa não percebe a queda. A pessoa vê o cabelo ficando ralo. Está muito rarefeito meu cabelo. Vai secar e ele vai diminuindo. Então, isso já é um sinal de queda também, não só a queda em si. No travesseiro, no chuveiro. Isso, aí ela vai ser perceptível no travesseiro, no chuveiro, como você disse. No dia a dia, na roupa a gente percebe. Aí existe aquela regra de que você tem que, para determinar uma queda, mais de 200 fios por dia. Isso depende muito. Porque assim, eu, por exemplo, eu tenho muito cabelo. 200 fios caindo por dia por mim, é normal. Eu não sinto. Entendi. Então isso não pode ser levado como uma regra. Então assim, é você que vai perceber se essa queda está maior ou não. Primeira coisa, viu que está caindo, procura um dermatologista, procura um especialista. Porque às vezes a gente faz uso apenas de produtos tópicos em alguns lugares e a gente não está tratando a causa base. Que pode ser uma dessas aqui. Sim, e esse cabelo que já caiu, Carol, ele não vai voltar tão fácil. É verdade. Porque precisa de um tempo muito grande, que é a paciência, como você disse no início do programa, para tratar a queda de cabelo. Não pode, e, gente, é impressionante. Você não pode ficar pensando só naquilo, mas você só pensa naquilo. Sim, ainda mais a mulher. O tempo inteiro você pensa, aí você pergunta para as pessoas, mas está caindo? Lembra, Lilzinha? Eu tive em 2010, na época ainda do Best Shop TV, antes da estreia do Você Bonita, bem antes, no início do ano. Eu falava o tempo todo pra gente, mas vocês acham que está diminuindo? Você cria aí uma neura que atrapalha, inclusive, o tratamento, né? Vira uma bola de neve. E isso é o estresse? Pois é, o estresse, ele pode ser considerado como uma queda de cabelo. Mas não é o nosso estresse do dia a dia. É outro estresse. É um estresse que a gente considera um estresse muito importante. Como, por exemplo, perda de um ente muito querido, separação de casal, perda de um emprego, por exemplo. Perda de um emprego. Entendi. Obra em casa. São estresses onde a gente tem pode desencadear uma doença. Mas esse estresse, ele vai causar um tipo de queda de cabelo. Tecnicamente, a gente denomina de eflúvio telógeno, que é aquela queda que você passa a mão e cai assim, muito, de repente. 10, assim. Muito. E ao exame, a gente consegue definir esse tipo. Só de dar... Eu me lembro que na época fizeram assim a traçãozinha. Isso, um teste de tração. E aí, quando abre a mão, tem muito cabelo. Então, isso pode estar relacionado a esse lance do estresse. Isso. E importante dizer que o estresse, ele pode desenvolver
dar o start para a queda de cabelo e depois você dar uma sequência numa hereditariedade, como se ele fosse o principal desencadeante. Entendi, mas começou com o estresse. Mas lembrando, a gente não pode de início falar que é estresse, a gente tem que tirar todas as outras possibilidades. Entendi. E no exame, na conversa com o paciente, a gente tenta descobrir. Se é o estresse. Vamos fazer o seguinte então, chegou perguntinha do público, estão chegando várias, eu sabia que muita gente ia se identificar. Vamos lá, vamos responder todas. Flá, um beijo pra você. Olá, estou amamentando e tenho muita queda de cabelo. Existe algum período para acabar e quais as dicas para evitar? Na gestação é a melhor parte. O cabelo fica maravilhoso, o cabelo fica cheio, ele brilha, ele fica grosso. Aí você entra em êxtase por causa do cabelo ficar maravilhoso. Você dá a luz, nasce o seu filho, quando você começa a amamentar, em média 3 meses após o parto, cai uma queda abrupta dos fios. Por que isso? Por causa daquele fator hormonal. O hormônio na gestação, ele sobe muito para manter a gestação viável, para manter a irrigação do feto, que gera todos esses benefícios para a mulher, que é a progesterona. Quando a gente tem o pós-parto, ela cai absurdamente e faz com que os hormônios andrógenos, eles aumentem e você tenha essa queda abrupta de cabelo. E o que dá para fazer? Quanto tempo dura em média, então? É até acabar a amamentação ou não tem relação assim tão rápida com essa amamentação, com o leite? Não tem relação diretamente com a amamentação. O que pode acontecer é porque você tem um aumento sim da prolactina e a prolactina pode diminuir o outro hormônio que é a progesterona. Isso sim. Mas não dura todo o período da amamentação. Ela pode durar em torno de 3 a 4 meses. Existem várias maneiras de você evitar essa perda desse fio. Jura? Existem. Como? Por exemplo, o que a gente vai mostrar depois de uns tratamentos feito à base de laser, que é o LED capilar, ele não é contraindicado nessa fase da amamentação e pode ser feito. Porque ele age mais superficial, ele vai fazer com que segure os fios nessa região. Que legal, então, meninas! Esse não tem contraindicação. Não, e até assim, alguns medicamentos, hoje que existem vários estudos comprovando como o silício orgânico importado, ele pode ser feito o uso durante a amamentação e ele ajuda a segurar o fio. Que legal. Então, alguns aminoácidos podem... Sim, alguns componentes, um complexo vitamínico feito específico para cada pessoa. O tratamento é oral, não é um tratamento tópico e consegue manter esses fios viáveis mesmo depois da amamentação. Mas fica tranquila, Flá. É o melhor momento da vida. Curta muito. Esquece o cabelo. Daqui a pouco o cabelo tá lindo. Vamos então para a nossa próxima imagem que a gente tem aqui. Citamos então as principais... antes de ir para a próxima, eu tenho uma dúvida. A gente colocou aqui penteados. Aquele lance de fazer um cabelo preso todo dia, aquele rabo bonito, que puxa... Cai cabelo? Pois é. O penteado, ele vai desencadear não a queda, e sim a quebra do fio. Só que na maioria das vezes as pessoas confundem se você está quebrando o seu fio ou se ele está mesmo caindo. Entendi. Então a gente tem que fazer o diagnóstico desse processo. Entra na linha de penteados os tratamentos químicos, como alisamento, tintura, uso de chapinha, secador em excesso, o mau cuidado do fio. Entendi. Então, assim, ele entra no considerado alopecia traumática. Que é o ato então, de... O fio. Isso, de puxar o fio. Então, isso começa a ter a quebra ao longo da extensão do fio. Ou, às vezes, também, sabe aquelas trancinhas? Sim. Que criancinhas até fazem. Que puxam. Isso, se ela ficar utilizando esse penteado frequentemente, Carol, ela quando ficar mais velha, ela vai ter alopecia aqui por tração. Olha, de ficar puxando. De ficar puxando. É um causado pelos penteados. Olha só, então vamos ficar ligados. A gente adora e tal, mas usar com equilíbrio. Sim, com equilíbrio. Perfeito. Vamos lá. Vamos para a próxima imagem. A gente tem alguns exemplos aqui. Essa daqui ainda não tem o nome da doença. Isso aqui é considerado uma queda... É essa a alopecia? Isso, androgenética feminina. Isso é uma doença. Pois é, a alopecia androgenética feminina, ela é uma das principais causas de queda de cabelo. Ela pode atingir tanto o homem quanto a mulher. O homem em maior proporção, a mulher em menor. Porém, quando a mulher tem associado a síndrome dos ovários policísticos, essa manifestação, ela fica aumentada. Entendi.
A mais comum que acontece no homem pode acontecer em qualquer idade, desde a adolescência até a idade mais avançada. Tá. Ela é proporcional com a quantidade hormonal. Se eu tenho uma testosterona mais alta, uma testosterona livre mais alta, eu tenho uma androgenética mais intensa. Tá. Se eu tenho uma mais baixa, eu tenho uma androgenética mais reduzida. E no caso das mulheres, porque a gente também tem testosterona numa quantidade muito menor, mas ela também pode estar ligada a esse problema, né? Pode. Na mulher, o homem, a gente tem uma enzima que faz a conversão da testosterona da dehidrotestosterona, que é a parte viável, que é a parte que vai desencadear a queda de cabelo. Na mulher também tem, mas a mulher também tem uns outros receptores, que são as aromatases, que vão também transformar em outros hormônios não tão potentes quanto a testosterona, mas outros hormônios. Então, a nossa função é tentar descobrir em que nível que a paciente está de uma alopecia androgenética feminina. Nesse caso, é essa parte da frente que vai ficar rala? Isso. Na mulher e no homem tem apresentações diferenciadas. Na mulher, você tem essa região aqui, da região frontal, mais reduzida, só que você percebe, você tem os fios, né, Carol? Esses fios maiores são os fios terminais, que são os fios compridos, que a gente ainda tem a presença dele. O que vai acontecer? Por um fator hormonal, essa manifestação desse fio maior, ele vai se transformar em um fio chamado de fio minituarizado, que é um fio que involui. Por isso que você vai ver a rarefação e não a perda deste fio. Ele vai tipo... ficando uma penugem. Assim. Isso, ele vai ficando fraquinho. E aí a fraquinho. gente começa a ver o couro cabeludo. Aí a gente começa a ver o couro cabeludo. Isso acontece por vários fatores. A principal é uma herança poligênica, ou seja, a presença do pai ou da mãe que apresenta um quadro de androgenética. E esse caso é o mesmo? É o mesmo. É uma evolução de uma alopecia androgenética. Eu trouxe essa foto para a gente poder visualizar. Tá vendo aqui bem no centro do cabelo que eu tenho uma marcação maior. Isso é classificado até como um sinal clínico que a paciente ela vai começando a ter a rarefação dessa região e fica mais rarefeito nesta região. É o chamado sinal em árvore de Natal, que a gente vê essas como se fossem os galhozinhos da árvore que vão ficando mais ralos. Quando a paciente chega nesse estágio, tem tratamento? Tem tratamento. Eu costumo dizer que só tem pouco cabelo quem quer. Jura? É. Hoje a gente consegue... A gente consegue. Recuperar. É claro que assim, se essa paciente ela viesse pra gente procurar um tratamento antes de apresentar esta manifestação, o tratamento seria muito mais efetivo. Porém, nesse caso, a gente consegue, em primeiro lugar, a gente vai parar o processo. E a gente vai fazer com que aqueles fios pequenininhos voltem a ter força para poder virar um fio terminal e longo. E preencher essa área que a gente consegue ver de couro cabeludo. Isso. Quando a gente faz aqui a dermatoscopia, por exemplo, se eu coloco aqui uma dermatoscopia, que é aquele meu dermatoscópio, eu consigo ver que, por exemplo, dentro de um folículo, de um buraquinho, sai um fio, o que normalmente era para sair 5. E tem isso também aquele bulbo. A gente pode dizer, então, que quando tá com muita saúde esse cabelo, esse couro cabeludo, é que em um bulbozinho saem 5 fios. Isso, por isso que você tem o volume e a rarefação. Isso é um sinal clínico de alopecia E isso aqui, olhando, a pessoa pôs o cabelo pro lado. Aparentemente, não é uma queda, mas é uma queda. Pra gente não é, mas na medicina, enfim, é uma queda já. É uma apresentação que tá faltando aqui. E às vezes a pessoa apresenta isso desde nova e não se queixa. E também depende muito da queixa. Às vezes... Não incomoda. Não incomoda. Mas se a gente for examinar, a gente consegue descobrir sinais e pelo menos parar o processo. Perfeito. Eu acho que o próximo agora é uma outra doença. Mostra um gráfico. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, doutora. A gente vai explicar desse gráfico, mas sempre isso me vem na cabeça. Quando a pessoa tem, uma vez na vida, a queda de cabelo, e ela trata, e ela cuida, para o resto da vida, ela é uma pessoa que tem que se preocupar com o assunto ou, dependendo da causa, é algo pontual e bola pra frente, a vida segue. Fique tranquila. É isso mesmo, Carol. Depende da causa. Se for uma causa, como a gente falou lá no início, do eflúvio telógeno, que é uma causa hormonal
uma causa por um estresse, um pós-cirúrgico que cai cabelo, uma anemia. Se ela controla, o cabelo volta a ser normal. Porém, quando feito o diagnóstico de uma alopecia androgenética, que é a mais comum, que é este quadrinho que mostra a evolução da alopecia androgenética, neste caso a pessoa tem que tratar sempre. É para o resto da vida. Entendi. Esse tratamento é um tratamento que vai basear do quadro clínico da pessoa. Às vezes é um tratamento só à base de laser, às vezes é um tratamento com medicamento, mas ela vai ter que fazer o tratamento o resto da vida. Então isso eu queria destacar essa parte, porque é importante, né? Às vezes a pessoa fala, não, fiz o tratamento, tá tudo bem, mas não pare, né? Continue indo ao médico, fazendo os exames direitinho, porque pode voltar, se nesse caso, né? Isso, tem que tratar continuamente. O tratamento é crônico. É claro que tem épocas que você pode dar uma pausa, mas é um tratamento que a pessoa, ela tem que entender que ela tem que prevenir que ela venha ficar com rarefação. É mito ou verdade que nessa época do ano, mês de maio, outono e tal, cai mais cabelo? Existe sim uma queda maior. Existe, né? Existe. Não é mito. Principalmente porque a gente diminui a radiação ultravioleta do couro cabeludo. Então isso pode no inverno aumentar um pouco a queda, mas não algo muito perceptível. Então assim, ter um pouco de sol no couro cabeludo é bom? É bom. Eu não sabia disso. Mas não se expor ao sol na praia. Só aquela coisa. É o sol fui fazer minha caminhada, fui dar minha corridinha. Por isso que a gente fala até que pessoas que usam muito bonés, chapéus, tem mais queda? Pode ser por essa proteção contra a radiação. Entendi. Só isso, mas não é uma queda muito importante. Mas se a gente percebe, tô caindo um pouco mais, pode ser sim relacionado à época do ano. Olha, então, tomar um pouquinho de sol no couro cabeludo é bem-vindo. Vamos então falar um pouquinho de um tratamento muito legal. A gente foi no consultório da doutora para mostrar para vocês uma opção muito bacana. Vamos assistir, olha lá. Esse é um laser capilar, que é um laser indicado para queda de cabelo. Ele é um LED, que é uma luz de emissão de iodo, muito bom para controlar a queda aguda dos fios, além de também causar um fortalecimento dos fios contra as agressões externas, ajuda no crescimento, ajuda também a dar brilhos para esses fios, e ele deve e pode ser feito dependendo da disponibilidade do paciente. O protocolo que a gente tem para esse tratamento é em torno de 1 a 2 vezes por semana. Ele pode ser feito por vários tipos de pessoas, só é contraindicado em grávidas, em gestantes e pessoas que têm alguma fotossensibilidade, como por exemplo pessoas com doenças que são sensíveis à luz visível, como a luz de emissão de iodo. A luz de emissão de iodo, que é o LED vermelho, ele é indicado principalmente para queda de cabelo, para cicatrização do couro cabeludo, e também pode ser feito não só para o couro cabeludo, mas também para outras partes do corpo. Esse LED, que é a luz de emissão de iodo, ele faz com que a cicatrização, no caso, para alguma ferida no couro cabeludo, aconteça em menos tempo. Ela vai ser uma cicatrização mais rápida do que em outros momentos. Além disso, o que é indicada também para o couro cabeludo. A azul, ela é indicada principalmente para aqueles pacientes que têm um couro cabeludo com muita oleosidade. São aqueles pacientes que lavam o couro cabeludo até 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Então, o que acontece? Fisiopatologicamente, eu tenho uma produção muito exagerada da minha glândula sebácea. E no couro cabeludo é onde a gente tem maior quantidade de glândula sebácea. A azul, ela é mais indicada ser realizada 1 vez por semana ou até 2 vezes por semana. Também é um procedimento não dolorido. O paciente mais ou menos relaxa nesse processo, que dura em torno de 10 a 20 minutos, dependendo da indicação. Legal, e eu tô aqui, gente, babando, 85 perguntas aqui que chegaram, fiquem tranquilas, doutora, também tem o Insta, vocês podem fazer as perguntas, mas eu acho que essa parte do tratamento é uma parte muito séria e muito importante. A gente acompanhou na matéria, então, um exemplo, que é o exemplo do laser. Você acha realmente que ele é assim, que dá um resultado satisfatório, a gente pode confiar
né, nessas sessões do laser? Sim, eu acho assim, as pessoas até quando vão fazer o tratamento, quando são indicadas para fazer esse tratamento, pensam assim, mas eu não senti nada durante o tratamento. Entendi. Mas não é um tratamento dolorido, não é um tratamento que incomoda. Você até é o momento que você relaxa, durante esses 20 a 30 minutos, dependendo da indicação. Tá. Essa radiação de LED que o couro cabeludo recebe, ele ajuda muito a potencializar o tratamento. Tá. Vamos supor que eu vou fazer só ele. O tratamento vai ser uma porcentagem. Se eu associar ele a outros tipos de tratamento, a melhora vai ser sim significativa. Legal. Mas o mais importante, Carol, é que assim, eu sempre falo para o meu paciente, não tenha pressa. É diferente quando a gente tem uma mancha no rosto, a gente faz um laser, no outro dia a mancha não está mais lá, dependendo da mancha também. Mas assim, cabelo demora no mínimo 90 dias para a gente começar a ver um resultado. E aí, para ele crescer, para você ver de novo o cheiro, tem que respeitar esse tempo do cabelo, da vida do fio, né? Sim. Que muitas vezes pode durar até, 2, 3 anos, para você olhar no espelho e falar, nossa, meu cabelo voltou o que era. E muitas pacientes assim estão comigo há muito tempo e comentam, nossa, como que eu conseguia deixar daquele jeito? Hoje eu estou muito mais tranquila comigo tratando do cabelo. Segura. Né? Vamos colocar mais uma perguntinha na tela, já que chegaram várias. E eu tenho mais perguntas. Gente, mas muita pergunta. Uma loucura. Eu acompanho por aqui e diretor lá no Switcher. Vamos ver. Vi, um beijo pra você. Meu cabelo cai muito durante o banho e quando eu tô penteando. Até quando passo a mão sem puxar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para parar de cair o cabelo? Sim, uma coisa interessante é o cabelo que cai durante o banho, ele vai cair ou no banho ou fora do banho. Então o problema não é o banho. Entendi. O problema não é a higiene dos fios. Entendi. Então assim, quanto que eu devo lavar este cabelo? Lavar muito da queda? Não. Mas a gente tem que lavar o cabelo de quanto em quanto tempo. A maneira que a gente mais indica é você lavar o cabelo dia sim, dia não. Por quê? Faz com que a oleosidade do couro cabeludo chegue até o finalzinho e faça a hidratação natural dos nossos cabelos. Tá legal. Porém, eu tenho muitas pessoas que se queixam que lavar cai. Então, elas lavam 1 a 2 vezes por semana. E aí fica muito sujo. Além de você ter uma sujidade aumentada no couro cabeludo, você vai fazer com que aquele fio se acumule e a hora que você for lavar, ele vai cair mais. Entendi. Entendeu? Facilitando aí até aumento da oleosidade, dermatite seborreica. Então, lavar direitinho, não deixar de tomar banho e procurar um médico. Sim, procurar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter um direcionamento. Porque explicando tudo dessa maneira como a gente está tentando explicar, facilita com que o paciente encare de uma maneira mais correta e veja que tem opções de tratamento. Verdade. E não evitar de tomar o banho porque está caindo mais. E o lance de deixar o cabelo fazer um coque ali, deixar ele preso o dia todo para não ficar vendo cair? Pois também não adianta, né? Não vai adiantar, porque a hora que você for lavar e cair, você vai vê-lo cair. Tem que encarar, né? Tem que enfrentar e tratar. E o coque é aquilo que a gente falou do penteado, vai causar quebra. Então, além da queda, você vai ter o cabelo quebrado. Entendi. Doutora, só posso te agradecer. Imagina. Vocês viram, olha, além, claro, dessa parte do laser, descobrindo fatores hormonais e estresse, muitas vezes até está na alimentação, né? Falta de vitamina, que é o lance da anemia. Tem que descobrir como. Nós não somos médicos, né? Quem vai passar pelo problema não é médico. Vá ao médico, faça os exames direitinho. Tem tratamento, tenha paciência. O resultado é incrível e depois o cabelo volta, né? Com certeza. E volta com outra vida e você aprende a encarar e tal. E se acontecer de novo, você já sabe o que fazer. Então a gente quis realmente realizar a pauta para as pessoas terem mais informação e mais orientação neste assunto. Quem quiser saber mais, site da doutora é o www.doutora abreviado Carla Bortolotto, tudo junto, .com.br. Doutora, abreviado, carlabortolotto.com.br. E seu Insta? Arroba Carla Bortolotto Dermatologia. Arroba Carla Bortolotto Dermatologia. Pode entrar em contato com a doutora, pode fazer mais perguntinhas. É claro que ela volta a você bonita. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Obrigada. Super aula de cabelo, Foi não ótimo. dá pra esquecer. Até a próxima. Obrigada. Ai, que bacana, tá vendo?